A gente segue ainda falando sobre o leite, vamos falar agora sobre o preço, né? O valor do produto captado em novembro subiu 1,3% na média Brasil, chegando a R$ 1,99 por litro. Mesmo com esse aumento, esse valor é 24,5% menor do que o registrado em novembro de 2022. Vamos entender melhor esse cenário com o pesquisador da Embrapa Gado de Leite, o Samuel Oliveira. Olá, Samuel, seja bem-vindo, sempre a satisfação recebê-lo aqui, amigo. Obrigado, Thiago. Boa noite a todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. É um prazer estar com vocês aqui também. Uma ótima noite para você também. Bom, é um alívio muito pequeno, né? Mas já é alguma coisa para os produtores, né? O que nós podemos esperar, então, aí desse número? É significativo, mas ainda gera preocupação, né? Sim, a remuneração ao produtor ainda está baixa, né? Porque, como você disse, a gente teve agora esse aumento do preço pago ao produtor em novembro, né? Parece que nesse mês vai ter mais um aumento também, mas a gente está muito defasado ainda, como vocês já falaram aí, né? A gente conhece, o preço do leite pago ao produtor caiu mais de 20% ainda, se a gente comparar com um ano atrás. É bem verdade que o custo de produção também não cresceu. A gente está com o custo de produção do leite agora em dezembro de 2023 menor do que era em 2022, 1%. Mas a queda do preço do leite foi muito mais expressiva, isso de fato foi preocupante. E parece que agora, nesse momento, apesar de estarmos na safra, isso é importante chamar a atenção, era de se esperar que os preços estivessem caindo, mas a gente está vendo uma recuperação dos preços que é muito interessante para o produtor. E tem diversos sinais apontando a isso. Primeiro, se você olhar o preço do leite no mercado à vista, que é o mercado spot que a gente fala, ele aumentou aí até 20 centavos em alguns estados, agora na segunda quinzena de janeiro. E a gente não tem notícia que isso arrefeceu em fevereiro, não. Então, o mercado está firme, ou seja, está comprando. Outra notícia interessante é que o preço do leite UHT lá no atacado da cidade de São Paulo, que é uma referência o Brasil inteiro, esse preço tem aumentado continuamente, já aumentou 4% nos últimos 15 dias, recuperando um pouco a queda que aconteceu nos meses recentes. Então, tudo isso é notícia boa, sinalizando que, de uma certa maneira, faltou leite para a indústria, mesmo na safra, e aí a gente está tendo essa recuperação da remuneração ao produtor. Ô Samuel, e essa falta aí, mesmo com a competitividade bem inferior que nós temos aí com os países do Mercosul, principalmente Argentina e Uruguai, mostra então que, apesar dessas circunstâncias, eles também compraram menos de lá, né? As importações seguem firmes, mas, de uma certa maneira, o consumo doméstico tem aumentado. Então, existe um espaço aí para você aumentar, vamos dizer assim, a aquisição do leite. E outra notícia interessante, Thiago, que a gente tem, é que o custo de produção dos itens mais importantes do custo de produção, que é a alimentação, a gente pode olhar aí o preço da soja, o preço do milho, também está próximo das mínimas aí dessa década de 2020. Interessante. Desde 2020, você não tem preços tão baixos aí para alimentação, que é a soja, que é o milho principalmente. Isso aí, então, deve ser um impulso também à produção do leite, porque você está reduzindo também o custo de alimentação. Finalmente, a gente está vindo aqui com algumas notícias que são mais interessantes, né, que aquelas que a gente tem observado nos últimos meses aí. Sem dúvida. Agora, Samuel, vai levantando uns questionamentos também diante disso, né? Você falou dessa questão aí dos grãos, eu acho importantíssimo mesmo de fato, mas nós temos uma possibilidade de quebra de safra. Alguns setores já até anunciaram que isso pode encarecer lá na frente a alimentação dessas proteínas. No caso, a alimentação dessas vacas também pode gerar algum tipo de reajuste depois lá na frente, porque nesse primeiro momento nós temos um preço bem acessível, está bem bacana, mas depois, ali de meados de junho para frente, a situação pode ficar diferente. O que nós podemos esperar então nesse cenário, hein? Ô, Thiago, a gente falar de junho agora, do jeito que está a situação no Brasil, no mundo, realmente é muito arriscado. Mas veja só, você tem razão, está havendo uma quebra de safra no Brasil, né? Há previsões, a quebra da safra de soja aí até 20 milhões de toneladas, alguns estão dizendo, mas a gente não pode esquecer que a Argentina, que também é grande produtora de grãos, teve uma safra muito ruim no ano passado. E esse ano eles estão tendo uma safra bem melhor. Há notícias que a produção de soja na Argentina pode aumentar mais de 20 até 25 milhões de toneladas, ou seja, nós estamos falando de um aumento na Argentina maior que a quebra da safra brasileira. Então isso acaba impactando também o mercado internacional. Saiu nessas últimas semanas também notícia sobre os estoques de soja, de grãos, de milho também nos Estados Unidos. E essas notícias foram boas com relação ao preço, que é que os estoques estão, de uma certa maneira, recuperados, então existe uma tendência baixista também. Então, assim,
apesar de a gente ter um cenário doméstico, um cenário brasileiro de quebra de safra, em nível mundial, o que está prevalecendo é uma maior oferta. Então, isso está sinalizando até agora a vamos dizer assim, um arrefecimento dessas cotações. É bem verdade que ontem, hoje, a gente teve uma recuperação aí da soja, do milho, com algumas notícias de estiagem aqui do Brasil que foram confirmadas e também alguma coisa no sul do Brasil e da Argentina. Mas, por enquanto, isso não se configura tendência e a gente enxerga que existe um espaço, sim, para que os grãos, nesse primeiro semestre, tenham uma cotação menor que houve no primeiro semestre do ano passado. Essa é a perspectiva até agora, se não houver algum incidente mais grave aí de clima, de andamento da colheita e de alguma expectativa com relação a toda a conjuntura internacional, com guerra, com incertezas que a gente está vivendo. Essa questão da Argentina, hoje, enquanto eu estava no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes, a Ana Paula, que é uma das apresentadoras, levantou um questionamento interessante. Voltado para a Argentina, com esse pacotão de medidas que o Milei anunciou lá, que vai privar muito a produção de alguns produtores. Pode ser que diminua, então, a produção de leite, não diminuir, mas que fique mais difícil se comprar leite da Argentina e isso abre um precedente para comprar mais leite aqui do Brasil? Isso pode acontecer em algum momento? Olha, o que a gente avalia o que está acontecendo na Argentina, ainda é muito cedo você tirar conclusões, né? Porque, assim, está tendo um embate muito grande com relação a todas as mudanças radicais que estão sendo propostas para a Argentina. Mas suponhamos que essas mudanças avancem. E já algumas delas já aconteceram. Por exemplo, a desvalorização da moeda deles. O que acontece a desvalorização do peso? Tudo que a Argentina produz em dólar, que é a moeda que nós pagamos, se torna mais barato. Então, assim, está havendo na Argentina agora uma equalização de preços para baixo, que pode levar a uma maior competitividade ainda da produção argentina, seja de grãos e, para o perigo nosso aqui, também a de leite. Então, assim, ainda nós não temos sinais claros de o que está acontecendo na Argentina de fato, mas se você tiver um ambiente de maior liberalização de preços, liberalização da economia, é possível que os custos de produção na Argentina se reduzam ainda mais e o país volte muito mais competitivo. Então, a gente enxerga também a médio prazo, vamos dizer assim, porque essas medidas não vão surtir efeito tão a curto prazo, mas talvez até uma recuperação aí do agronegócio na Argentina. Então, a gente tem que prestar atenção, monitorar, acompanhar o que está acontecendo na Argentina. O primeiro sinal, como eu falei, a desvalorização cambial, claro, traz uma inflação em peso, mas também leva a uma redução de preço mesmo em dólar. Então, assim, a primeira medida até agora é a favor da competitividade deles e é um sinal de alerta para nós aqui no Brasil. Então, para nós finalizarmos, essas medidas apresentadas pelo governo federal surtiram efeito e contribuíram para esse aumento aí que nós tivemos. Eu falo porque essas medidas vêm acontecendo já desde o ano passado, algumas com prazo mais extenso de 90 dias e já começaram a valer já no finalzinho do ano, mas teve alguma resposta ou isso vai ser visto daqui para frente? A gente tem que acompanhar essas medidas, porque a medida mais importante que o governo federal tomou foi exatamente essa questão do leite em pó na indústria, né, no laticínios, né, nas indústrias de laticínios, essa restrição para aqueles que usarem leite em pó em sua linha de produção, com relação aí às isenções fiscais. Essa medida começa a valer agora em fevereiro, então ela ainda não está em vigor. A gente tem que acompanhar e ver qual vai ser, vamos dizer assim, o resultado dessa medida. Agora, Tiago, se você me permite dizer mais algumas coisas interessantes, positivas para o produtor, porque eu chamei muita atenção da Argentina, mas tem um fato acontecendo importante aí no mundo, que é o aumento do preço do leite, isso em nível mundial. Se você olhar os leilões que acontecem na Nova Zelândia, né, que é um país que é o maior exportador de lácteos e que baliza o mercado internacional, esse preço tem a cada leilão aumentado progressivamente. Isso é uma notícia boa para nós, porque se o preço do leite no mercado internacional começa a ficar mais alto, isso também desincentiva a importação para o Brasil. Então, a gente acredita que isso também pode ser um fator que venha a frear as importações, porque a gente teve uma combinação no ano passado muito ruim, vamos dizer assim, para o produtor, que foram preços domésticos um pouco deprimidos, levantaram um pouco, mas ficaram deprimidos, mas principalmente um preço internacional muito convidativo à importação. E parece que isso está se revertendo. Isso é uma boa notícia. E, para terminar, relembrando a sua pergunta, a questão das medidas do governo, vamos acompanhar com atenção, tanto a questão da restrição do uso do leite em pó, como também agora essas linhas de crédito que foram abertas, que é tudo muito recente, a gente ainda não pode avaliar o impacto dessas medidas, mas a gente espera que sejam positivas.
Certo, então, Samuel, nós vamos seguir, claro, acompanhando tudo isso de perto, né? E vamos noticiando aqui para todos os nossos produtores do Brasil. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Thiago, e uma boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui.